Boa tarde, pessoal. Hoje é a aula de Estatística Aplicada, no dia 19 de outubro. Né? Vamos falar sobre distribuição amostral da proporção P barra. Né? Na verdade, a gente já tem algumas noções, né, sobre resultados da distribuição amostral da proporção, mas a gente vai é, rever algumas coisas e aprofundar um pouco mais, certo? Se tiver qualquer pergunta, alguma dúvida, pode falar pelo áudio, tá? E havendo alguma pessoa chegando aí na sala de aula e eu não perceber, aí me avise, por favor, ok? Então, aqui tem o sumário, né, da nossa apresentação, tem uma introdução, depois a gente vai falar sobre a aproximação da binomial pela normal, de uma maneira bem prática, certo? Vamos falar sobre distribuição binomial, como aproximar a binomial pela normal e vamos mostrar graficamente como é que se comporta essa aproximação e correção pela continuidade, devido ao fato da gente trabalhar com variável discreta, que é o caso da binomial, e quando a gente aproxima por uma contínua, que é a normal. Aí a gente precisa fazer algumas correções na hora de calcular probabilidades. Tem exemplos, né, e exercícios que eu vou deixar para vocês, e as referências, né. O exemplo a gente vai ver também, possivelmente, no R, como é que a gente pode fazer no R, tá? Então, primeiramente, uma revisão de resultados sobre a média amostral x-barra, coisas que a gente já deve saber, né? Se eu tenho uma amostra aleatória de tamanho n, de uma população representada por uma variável aleatória x, onde essa variável aleatória x tem um valor esperado x, valor esperado de x igual a μ, né, e uma variância de x igual a sigma 2, então a esperança da média amostral, a esperança de x-barra, é igual à esperança da variável populacional x, que é μ. E a variância da média amostral, a variância de x barra, é igual à variância da população sigma 2 dividido pelo tamanho da amostra n. Então, é sigma 2 dividido por n. A raiz da variância da média amostral, né, é sigma sobre a raiz de n, a gente chama de erro padrão da média. Esse sigma raiz de n que a gente usa na hora de padronizar uma variável normal qualquer, no caso da média amostral, aí a gente padroniza usando o erro padrão da média. Né? Fica x barra menos μ dividido por sigma raiz de n. Essa é a padronização para calcular probabilidade na distribuição da média amostral. Né? Em particular, quando x assume valor 1, sucesso, né, com probabilidade P, e 0 com probabilidade 1 menos P, ou seja, quando a variável populacional é Bernoulli parâmetro P, percebendo que sendo x1, x2, xn uma amostra aleatória de tamanho n, né, de x, tá? Então, o que acontece? Se x1, x2, xn é a amostra aleatória simples de x, então xi tem a mesma distribuição da variável populacional x, que é Bernoulli, parâmetro p, tá? E elas são independentes, tá? Então, a gente está na situação em que o total de sucesso na amostra pode ser representado pela soma das variáveis xi. Por quê? Xi é Bernoulli, parâmetro p, ou seja, assume valor 0 ou 1. Né? Se x1, x2, xn assumem valores zeros ou 1, né? Então, quando eu somo valores de zeros e 1, eu vou ter uma soma de 1, que é o total de sucesso. Né? Então, o total de sucesso na amostra é a soma de x1 mais x2 mais xn. Né? Soma de zeros e 1 dá a soma de 1, que é o total de sucesso. Então, eu tenho um somatório de xi. O total de sucesso é o somatório de xi. Certo? Assim, a proporção amostral é o quê? É o total de sucesso, que é o somatório de xi, dividido pelo número de observações, que é n. Né? Então, a proporção total de sucesso dividido por n, na verdade, é um somatório de xi dividido por n, que é uma média amostral também. Tá? Ou seja, proporção amostral, em particular, é uma média amostral. Na verdade, é uma média amostral particular, onde essa média são de variáveis xi que assumem valores zeros ou 1, são Bernoullis, né? Assumindo valores zeros e 1, e aí dá a soma total de sucesso. Por isso que é uma proporção, quando dividir por n. Né? Então, se proporção amostral é uma média amostral, a gente pode usar o resultado que a gente viu no início da aula. Sendo x Bernoulli parâmetro P, é possível mostrar aqui
esperança de x da Bernoulli é P, e a variância de x da Bernoulli é P1 menos P. Então, esperança de P barra é a esperança de x barra, porque P barra é x barra, que é igual à esperança de x da variável populacional x, que é μ, mas no caso da Bernoulli é P, né? A esperança da Bernoulli é P. Então, a esperança da proporção amostral é P. E a variância de P barra da proporção amostral é a variância de x barra, que é a variância populacional x dividido por n. Só que a variância populacional é da Bernoulli, P1 menos P. Tá aqui, P1 menos P dividido por n. Tá? Então, alguém chegou aí? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Então, a variância da proporção amostral é a variância da Bernoulli, P1 menos P dividido por n. E a raiz dessa variância proporcional, a raiz de P1 menos P dividido por raiz de n, é o erro padrão da proporção, que é usado também quando for padronizar, né, na proporção amostral uma probabilidade usando a distribuição normal. A aplicação do teorema central do limite, né? Nós vimos que quando x1 até xn é uma amostra aleatória simples, retirada de uma população x, tá? Em particular x sendo Bernoulli P, onde a média da Bernoulli é P, né? μ igual a P, e a variância sigma 2 é P1 menos P, onde esse P está entre 0 e 1, é uma probabilidade de sucesso. Então, a distribuição amostral da proporção de sucesso, P barra, aproxima-se para N grande de uma distribuição normal com média P e variância P1 menos P sobre N. Isso aqui, na verdade, é uma aplicação do teorema central do limite, porque é o caso em que X é Bernoulli de parâmetro P. Se fosse X de qualquer distribuição, aí a gente teria a média amostral, tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2 sobre N. Mas aqui, no caso particular da Bernoulli, a média populacional é P, que é da Bernoulli. E a variância é a variância da Bernoulli, que é P1 menos P, dividido por N. Ao invés de sigma 2 sobre N, o sigma 2 da Bernoulli é P1 menos P sobre N. Então, a proporção amostral tem essa distribuição normal. Para N suficientemente grande. Aí alguém pergunta, professor, o que é grande? Suficientemente grande. Geralmente maior ou igual que 30. Mas a gente vai ver através de gráficos, quando é razoavelmente bom o tamanho da amostra, né, para que essa aproximação da Bernoulli, né, da proporção amostral pela normal, ela é boa. Ok? Observação: no caso em que existe interesse direto no total de sucesso, observe que o SN, que a gente viu no início da aula, que é o total de sucesso, é N vezes a proporção amostral, porque a proporção amostral era a somatória de xi dividido por N, vezes esse N no numerador, cancela com N, o N do numerador com o denominador, fica a somatória de xi, onde xi são as Bernoullis independentes, né? Então, xi é zeros e uns, né? Cada um pode assumir 0 ou 1. Então, isso aqui é a soma dos sucessos, né? O total de sucesso, é o SN. Desse modo, segue pelo teorema central do limite e propriedade do valor esperado. Propriedades é assim, quando uma constante é multiplicada pela variável, o valor esperado é a constante vezes, o valor esperado da nova variável é a constante vezes o valor esperado da variável anterior. Então, a variável anterior tinha média P. Então, a constante está N vezes a variável. O valor esperado do P barra era P. Então, fica N vezes P. É o que está acontecendo aqui. Ó. Então, o total de sucesso, somatório de XI, tem distribuição normal, pelo teorema central do limite, com média NP, que é uma propriedade de valor esperado. Antes, P barra, o valor esperado era P, então, quando multiplica por N, fica N vezes P, o valor esperado, que é o que está aqui. E a variância, que eu não vou dizer a propriedade aqui, mas quando multiplica uma constante, fica multiplicado pelo quadrado. Então, feita umas operações aqui simples, a nova variância dessa normal fica, do total de sucesso, fica N vezes P, 1 menos P, que é a variância da binomial, se alguém lembrar aí. NP vezes a probabilidade de sucesso. N vezes a probabilidade de sucesso, que é P, vezes a probabilidade de fracasso, 1 menos P, NPQ.
Isso com N suficientemente grande, geralmente maior ou igual que 5. Na prática, o total de sucessos, né, o SN, somatório de XI, ela é tal que esse somatório, essa variável aqui, na verdade, ela é binomial. O parâmetro N repetições de Bernoulli e probabilidade de sucesso P, para qualquer tamanho de amostra, né? No caso aqui, não precisa de... Né, esse aqui é o que a gente chama de distribuição exata do total de sucesso, tá? Então, antes a gente tinha distribuição normal para N suficientemente grande, mas nem sempre esse suficientemente grande é uma boa aproximação para o total de sucesso pela normal. Mas a gente vai ver que, de forma exata, ela é binomial, tá? E em alguns casos, a gente aproxima pela normal de forma muito boa, uma boa aproximação. Aproximação da distribuição binomial pela normal. Agora, é possível mostrar que, se n vezes p, que é o valor esperado, né, for maior ou igual que 5, e n vezes q for maior ou igual que 5 também, quem é q? É a probabilidade de fracasso, 1 menos p, tá? Então, n vezes p, que é o valor esperado da binomial, for no mínimo 5, e n vezes a probabilidade de fracasso, no mínimo 5, então a variável aleatória Sn, total de sucessos, é aproximada e normalmente distribuída com média NP e desvio padrão raiz de NPQ, né? Que é o que tem aqui no teorema central do limite aplicado. Ó. Normal com média NP, variância NP 1 menos P. Tirando a raiz, eu tenho desvio. Raiz de NP 1 menos P. E está aqui, ó. Raiz de NP 1 menos P. Esse aqui é igual a 1 menos P. Tá? Então, é usando esses resultados aqui que a gente pode calcular a probabilidade da distribuição binomial aproximando-se pela normal. Então, vamos ver aqui algumas ilustrações, né? Esses gráficos aqui, essas colunas aqui, na verdade, são histogramas, tá? As colunas, tá? Então, o que foi feito? A gente gerou 1000 dados, né? A gente simulou no R, tá? Pode ser feito, eu sugiro que vocês façam depois no Python, eu vou passar para vocês o script no R, e vocês vão buscar no Python como fazer as mesmas coisas usando o Python, né? Depois a gente tem uma noção de qual seria o melhor trabalhar, certo? Então, a gente gerou 1000 valores de binomiais, certo? É como se eu estivesse fazendo uma pesquisa, né? 1000 pesquisas de binomiais, onde eu tenho N, né, o parâmetro N, é o tamanho da amostra em cada uma das binomiais, e P, a probabilidade de sucesso, de 50%, ó, de 0,50. E as curvas normais são essas curvas aqui, com essas linhas contínuas, tá? Isso aqui é a curva normal teórica, certo? Então, as colunas são as binomiais exatas, e a curva da linha contínua era a curva da normal teórica, da aproximação, né? Se NP maior ou igual que 5 e NQ maior ou igual que 5. E aí a gente vê que a distribuição normal, né? Total de sucessos tem distribuição normal, com média NP e desvio raiz de NPQ. Né? Então, a gente vai ver como é que se comporta isso. Né? Então, percebo, aqui o que tem fixo e conhecido é a probabilidade de sucesso 50%. Quando a gente tem 50% de sucesso e o tamanho da amostra é 4 na binomial, são 4 repetições de Bernoulli, é como se eu pegasse 4 pessoas e fosse fazer pesquisa com elas, né? Pesquisa eleitoral, com 4 pessoas. E cada uma vai dizer, olha, eu voto ou não voto no candidato. Então, cada uma das 4 pessoas vão responder a isso, se vota ou não vota no candidato. E a probabilidade de votar no candidato, a probabilidade de sucesso é P igual a 0,50%. É 0,50, que é 50%. Então, percebo que aqui, ó, os possíveis valores para a minha variável binomial é nenhum votar, 1 votar, 2 votar, 3 votar e 4 votar. Né? Desde nenhum votar no candidato até 4 votarem no candidato. E como a probabilidade de sucesso é meio, então percebo que o valor esperado é NP. NP é
N é 4, P é meio, então 4 vezes meio dá 2. Então, olha, o valor esperado é 2. Eu espero que, em média, as pessoas votem, dentre 4, 2 votem no candidato. Tá? E ela é bem simétrica, ó, esse histograma, ó, essas colunas estão bem simétricas, em torno da média. A média é 2, né? E aí os dados estão bem distribuídos para a esquerda e para a direita. Então, tem uma boa aproximação, né, relativamente boa da normal, mesmo que o tamanho da amostra é 4. Tá? Foi gerado 1.000 valores de binomiais de n igual a 4 e p igual a meio. E aí gerou esse histograma. E aí, olha, NP igual a 2 e NQ igual a 2. E isso indica que não é boa, tão boa assim a aproximação da binomial pela normal, né? Mas a gente percebe que o histograma se aproximou bem da curva de aproximação pela normal, tá? Então, mesmo com tamanho pequeno, 4, e sendo NP e NQ menor do que 5, a aproximação ainda foi relativamente boa. Por quê? Porque P é igual a 50%, e aí deu uma distribuição bem simétrica em torno da média, e a normal ela é simétrica em torno da média. Quando o N da binomial passa para 10, vejo que a aproximação ficou bem melhor, né? O histograma, olha, ficou bem em torno do NP que é a média da binomial e da normal, que é por cima também. N é 10, P é 50, NP é 5. Ó. Então, ó, em torno de 5, está bem distribuída o valor esperado aqui em 5, em torno da média, os dados estão bem distribuídos para a esquerda e para a direita. E a curva normal, né? NP igual a 5 e NPQ 2,5, né? Ela também, ó, ela cobre muito bem próximo o histograma, que é da distribuição exata da binomial. Quando o N igual a 25, sim, e aqui nesse caso, o NP já é 5 e NQ é 5. Então, a aproximação já começa a valer da binomial pela normal. Quando N igual a 25, NP é 12,5 e NQ é 12,5. Então, já está muito boa a aproximação da binomial pela normal. E percebo que, realmente, a curva da normal aproximada, que é média 12,5 e variância 6,25, ela já está muito próxima do histograma. Tá? Quando N é igual a 50, tá? O NP é 25, o NQ é 25, bem maior que 5, né? Maior ou igual que 5. Aí a aproximação é bem melhor ainda, né? Veja que o histograma, olha, a curva da normal se aproxima muito bem da distribuição binomial exata, ok? Agora a gente vê situações análogas, assim, mudando o parâmetro P, probabilidade de sucesso, da binomial, para 25% a probabilidade de sucesso, 0,25. Aí a gente fez, novamente, N igual a 4, aí NP igual a 1 e NQ igual a 3. Então, não é uma boa aproximação da binomial pela normal, por causa dessas condições não serem maiores ou iguais que 5, NP, NQ, maior ou igual que 5, não são. Percebo que, diferente do caso anterior, quando o P era meio, que era simétrico em torno da média, aqui, ó, NP igual a 1, então a concentração é para o lado esquerdo, né? E aí os possíveis valores 0, 1, 2, 3, 4. E ela se comporta de forma assimétrica à direita, né? Essa distribuição binomial aqui, ó, esse histograma, está muitos valores para a esquerda e alguns valores poucos para a direita. É assimétrica à direita. E é diferente da curva da normal, ó. Então não se aproxima bem com N igual a 4. Com N igual a 10, melhorou um pouco, mas ainda está assimétrica à direita. Muitos valores para o lado esquerdo e poucos valores para a direita. E a curva normal se aproximou um pouco melhor dessa binomial. E o NP é 2,5, tá vendo? Olha lá aqui, no caso, quando o P era 50%. Quando o N era 10, já tinha NP 5 e NQ 5. Já era boa a aproximação. No caso de P igual a 0,25, né? O N10 ainda não é boa essa aproximação, porque o NP é 2,5 e o NQ é 7,5, tudo bem, mas o NP tinha que ser maior que 5 para ser uma boa aproximação. Já vem melhorar quando o N é igual a 25, nesse caso, tá? Porque NP é 6,25 e NQ é 18,75. Então, percebo que o histograma aqui, as colunas, começam a se aproximar de uma distribuição normal melhor, porque as condições de boa aproximação de NP maior ou igual que 5 e NQ maior ou igual que 5 já são atendidas. O N igual a 50 satisfaz as condições de boa aproximação, e aqui a gente percebe que o histograma
já se aproxima bastante, né, da curva da normal, onde a normal tem a média 12,5 e variância NPQ 9,37, ok? E agora, a gente simulou um caso em que P é 0,01, ou seja, a probabilidade de sucesso é de 1%. Isso é interessante porque simula um evento raro, né? Pode ser aplicado, por exemplo, em doenças raras, né? Em doenças que a prevalência, na linguagem técnica da medicina, né, de estudos da saúde, estatística de saúde, né, bioestatística, a gente chama de prevalência. Então, a probabilidade de sucesso é de 1%, que seria ter a doença, tá? Então, são doenças raras. Quando a gente tem doenças raras, a tendência do histograma é ela ser bem mais assimétrica, porque a concentração, né, a probabilidade de sucesso é mais o quê? De poucos valores, de valores, por exemplo, n igual a aqui, aí eu nem comecei com n igual a 4, eu comecei de n igual a 50, e percebo que já foi assimétrico à direita, ó, porque de 50, o valor esperado é meio, ó, que é 50 vezes 1% dá 0,5, é o valor esperado da binomial. Então, se concentra do lado esquerdo aqui, de 0 casos, né? Não chega nem a 0 casos, a 1 caso, né? Não chega nem a 1 caso, no máximo 1 caso, que a gente espera na distribuição binomial com probabilidade de sucesso de apenas 1%. E alguém chegou? Ok. Tá? Estão todos aí? Estão atentos aí? Então, já comecei com o tamanho da amostra 50 e NP é meio, NQ 49, né? Então, mesmo com N igual a 50, lembra que no Teorema Central do Limite eu falei geralmente maior ou igual que 30, mas depende do P também, da probabilidade de sucesso. A probabilidade de sucesso, sendo evento raro, né, o N tem que ser bem maior, certo? Então, como é evento raro, a ideia é que você aumente bastante a sua amostra para você conseguir observar algum sucesso, ou seja, no exemplo da doença, conseguir observar alguém que tenha a doença, certo? Senão, se você não tem uma amostra grande, dificilmente você vai observar um sucesso, alguém que tenha a doença, né? Porque a probabilidade do evento é raro, né? É pequena, é um evento raro de acontecer. Então, você tem que aumentar o tamanho da amostra da binomial. Quando n igual a 100, o NP é 1. Então, ainda não satisfaz a boa aproximação. Concentra-se ainda em 0, 1, né? E poucos valores para a direita. Não chega nem a 100, ó, chega até 6, 8. Tá? Quando n igual a 500, quando n igual a 500 é que o NP passa a ser 5. NQ 495. Então, é quando você começa a aproximar bem a distribuição binomial pela Poisson. Total de sucesso pela normal. Então, ó, o histograma começa a ficar simétrico em torno da média, que é NP, que é 5, e a curva normal começa a cobrir bem, de forma bem próxima ao histograma. Quando n igual a 1000, em que NP é 10 e NQ é 990, aí a gente também tem, novamente, uma boa aproximação, né, do histograma da curva normal, aqui, essa linha, pelo histograma, tá? Então, veja que NP é o valor esperado da binomial, que também é o valor esperado da normal, pela aproximação. E NPQ é a variância, né? Tá? E, sim, isso aqui é a distribuição normal, e NP igual a 10 e NQ igual a 990 são as condições de uma boa aproximação, né? Sendo maior ou igual que 5, elas são condições boas para aproximar a binomial pela normal. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ok, vamos dar continuidade. Quando a gente aproxima uma distribuição binomial pela normal, é recomendável a gente fazer uma correção pela continuidade, tá? Por se tratar de uma aproximação de variável discreta por uma contínua. Como a gente está uma binomial, é uma variável discreta, e a normal é uma variável contínua, quando a gente faz
uma aproximação da discreta pela contínua, a gente está perdendo um pouco de informação. E devido a essa perda de informação, por exemplo, ao calcular probabilidades, né, a gente vai estar calculando probabilidades que pode ser diferente uma da outra, né? Ou seja, se eu calcular a probabilidade usando a distribuição normal, a probabilidade pode ser bem diferente da probabilidade usando a distribuição exata da binomial, tá? E uma coisa que vocês poderiam perguntar, assim, professor, por que calcular probabilidade da binomial usando a normal? Um dos motivos é porque na binomial existe uma parte da fórmula para calcular a probabilidade, tem a combinação de nx, kk, nx a x. E a combinação desses números, quando o n é muito grande ou o x é muito grande, vai dar um cálculo de fatoriais muito grandes. Então, isso daí pode ser muito exigir computacionalmente, né, cálculo, e manualmente é impraticável fazer isso. No computador, ainda até é praticável, né, mas existe uma certa limitação com relação a isso também. Deixa eu certificar, está gravando, tá? E de vez em quando dá uns sonzinhos aqui, eu quero certificar se está tudo ok. Então, calcular probabilidades, às vezes, usando binomial com n muito grande, envolve o cálculo de fatoriais de números muito grandes, que pode existir no computacional, tá? Então, quando a gente trabalha com SN, que é o total de sucessos, a probabilidade total de sucesso é igual a K, tá? A gente pode aproximar esse N pela normal, usando o quê? A média NP da normal e o desvio padrão da normal raiz de NPQ, onde Q é 1 menos P, a probabilidade de fracasso, certo? Quando a gente for calcular a probabilidade total de sucesso SN igual a K, SN exatamente ela é binomial. Tem alguém aqui, Thaís, ok. Então, total de sucesso igual a K, a gente poderia calcular usando a binomial. Mas, se não for o caso, for mais conveniente usar a distribuição normal, a aproximação pela normal, o NP maior ou igual que 5 e NQ maior ou igual que 5, então a gente pega o quê? O SN igual a K vai ser o K menos meio, o SN está entre K menos meio e K mais meio, tá? Seria interessante eu fazer um gráficozinho aqui, deixa eu ver se... Só para ilustrar um pouquinho, porque a gente faz aqui K menos SN, já o SN do lado direito, já sendo a distribuição normal. Do lado... Aqui do lado SN igual a K, SN igual a K é binomial, esse SN. Esse SN aqui já sendo já normal. Então, K menos meio e K mais meio. Subtrair meio e somei meio no K. De um lado, binomial, né? Então, a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho aqui o K. Eu tenho esse ponto K, tá? E aí, eu represento a distribuição da binomial através de colunas, certo? Então, o K, ele está aqui no meio. E essa altura aqui é a probabilidade. Essa altura aqui. É a probabilidade de SN igual a K. Da binomial igual a K. Quando eu aproximo da normal, eu tenho que considerar uma continuidade. E a normal, a probabilidade de um ponto, de uma normal igual a K, um ponto qualquer, é nulo, porque ela é variável contínua. A probabilidade de um ponto numa variável contínua é a ideia como se fosse a probabilidade seria 1 dividido por uma infinidade de pontos. Infinidade de pontos é o n tendendo a infinito, 1 sobre o infinito tende a zero. Então, a probabilidade de um ponto, uma variável contínua, é zero. Aí a gente subtrai meio, ó, que seria esse intervalinho aqui do lado esquerdo, e soma meio, né? Então, aqui, isso aqui, esse outro ponto aqui, seria K mais meio, porque na variável contínua,
A ideia não é aprodar de um ponto, e aqui K menos B. A ideia é de uma área. Então, a gente pega essa área aqui, do lado esquerdo, K menos meio, e soma com essa área aqui, K mais meio do lado direito. Certo? Por isso que a gente soma e subtrai e soma, né, meio, quando a gente quer a probabilidade de um ponto. As mesmas ideias para as outras probabilidades, tendo devido cuidado com o sinal de igualdade da binomial. A probabilidade total de sucesso sendo um máximo B, menor ou igual que B, tem que incluir B. Então, como eu incluo B, eu faço B mais meio, tá? E aqui no lado da normal, o SN menor que B mais meio, aqui tanto faz B menor como B menor ou igual, porque esse SN aqui já vai se aproximar da normal, já é a variável contínua. E a probabilidade de um ponto é zero. Então, B mais meio. Então, vou só ilustrar de novo aqui, só tá? A probabilidade de SN menor ou igual que B. A ideia é a seguinte, eu tenho aqui o ponto, a distribuição binomial tem aqui, aí eu vou chamar de B, o ponto B aqui, tá? Eu quero que seja menor ou igual, certo? Menor ou igual. Então, daqui para a esquerda, menor ou igual, tá? Bom, aí, quando aproxima pela normal, eu pego, se eu pegar B menos meio, ele vai pegar desse ponto aqui, ó, aqui, pela esquerda. Aí ele não vai pegar o B. Então, tem que ser B mais meio. B mais meio. Por quê? Quando eu pegar menor do que B mais meio, B mais meio. Aí eu vou pegar daqui para cá, B mais meio. Vou pegar essa área aqui e essa área aqui e tudo que tiver para trás. B mais meio. Porque se for B menos meio, eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Mas aí não inclui o B. Eu quero que seja menor ou igual que B. Então, isso aqui é a probabilidade de SN menor do que B mais meio. Então, essa questão de mais ou de menos, se fosse B, probabilidade de SN menor do que meio. SN menor do que B, na verdade. Aí, o que aconteceria? Menor do que B. Aí, B estaria aqui. Aí, já não seria B mais meio, porque B mais meio eu ia pegar desse ponto aqui. E pegar aqui menor do que B mais meio ia incluir o B. Então, tem que ser aqui, menos meio. Tem que ser desse lado aqui. B menos meio. B menos meio. E aí pega essa. Aliás, desculpa. E aí pega esse B menos meio para trás. E não inclui o B, porque é SN menor do que B. Então fica a probabilidade de SN menor do que B menos meio. Pronto, tá? Então, fazendo o gráficozinho assim, aí fica mais fácil de visualizar as coisas, tá? Ou de outra forma, eu deixei uma espécie de tabela. Ó, aqui, ó, probabilidade de SN menor do que B. É a probabilidade do SN normal menor do que B menos meio. A partir desse ponto, padroniza-se SN menos NP dividido por raiz de NPQ, que é o desvio padrão da variância da binomial, tá? E aí, para normal, usada que é para usada para normal, para aproximar normal. Aí fica menor do que B menos meio. Aí vocês, tendo dúvidas, olham essas numerações aqui e fazem gráficos para visualizar melhor. Tá no livro do Larson, tem essas coisas, do Samuriti. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Tudo ok? Tá? Vamos ver o exemplo e aí utilizar o R também, tá certo? Esse exemplo, na verdade,
foi da discussão da aula passada, que a gente falando sobre o R, aí eu procurei organizar mais e esclarecer mais para vocês. Sabe-se que 20% das peças de um lote são defeituosas. Isso de experiências anteriores, de inspeções, de trabalho de qualidade, pode-se dizer que descobriu-se, né, que 20% das peças são defeituosas. E aí a gente começa a sortear 8 peças com reposição e calcule-se a proporção de peças defeituosas na amostra, tá? Então, fazer manualmente e com auxílio do programa R, Python também, apresente a distribuição de probabilidade exata da variável SN, a quantidade de peças defeituosas dentre as 8, né? Então, quantidade de peças defeituosas dentre as 8, eu posso pensar que retirar 8 peças com reposição é a repetição de 8 Bernoullis, 8 experimentos Bernoullis. Como assim? Um primeiro experimento Bernoulli é o quê? Você selecionar a peça e observar se é defeituosa ou não, né? Então, sucesso se é defeituosa, fracasso se é perfeita, tá? Com probabilidade de 20% de ser defeituosa. Aí eu coloco de volta no lote, né? Aí a segunda repetição, pego outra peça, a segunda peça, vejo se é defeituosa ou não, com probabilidade de sucesso, 20% de ser defeituosa e 80% de fracasso. E devolvo. E faço isso 8 vezes, né? Como eu repito 8 vezes, pode ter desde nenhuma peça defeituosa, uma peça defeituosa, 2, 3, 4, até 8, todas serem defeituosas, tá certo? Então, isso gera uma distribuição de probabilidade, que é um experimento, na verdade, se elas são independentes e a probabilidade de sucesso é constante, que é o caso aqui, tá? Então, a gente tem uma distribuição, um experimento binomial, né, que gera uma distribuição de probabilidade exata, tá? Não precisa de tamanho amostral grande, um N binomial, um parâmetro N igual a 8 e probabilidade de sucesso P 0,20, certo? Então, distribuição de probabilidade, na verdade, são, são os possíveis valores de X, né, com as respectivas probabilidades de X, onde esse X é o total de sucesso, tá? É o SN, né? Eu até fiz na aula passada, tá? Então, vai ser de 0 até 8, né? 0 até 8. 0, 1, 2, até 8, que é o total de sucesso. Todas defeituosas, na verdade. E aqui o total. E aqui é a probabilidade de ser 0, a probabilidade de ser 1, ao conjunto de todos os pares, certo? Dos possíveis valores da variável e as respectivas probabilidades, a gente chama de distribuição de probabilidade. A probabilidade de 8 defeituosas. E a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. No caso da binomial, a probabilidade de sucesso, a probabilidade de SN igual a K, é igual a combinação de N, K, K. A probabilidade de sucesso, vou colocar logo aqui, elevada ao total de sucesso, que é K, de interesse, vezes a probabilidade de fracasso, 0,8, ao número de sucesso, número de repetições de experimento, menos total de sucesso, K. N menos K. N igual a 8 aqui. E o K, os possíveis valores, nenhum sucesso, 1, 2, 8. Tá? Então, essas probabilidades, eu vou calcular aqui, por exemplo, a probabilidade de SN igual a 1. Isso é igual a combinação de 8, 1, vezes 0,2 elevado a 1 é 0,2, vezes 0,8, 0,8 elevado a 8 menos 1, 7, certo? 7. Então, aqui, combinação de 8, 1 a 1 é 8, vezes 0,2, vezes 0,8 elevado a 7. Esse cálculo aqui a gente pode fazer na nossa maquininha ou no RStudio, né? O RStudio
Eu estou sem a minha maquininha no próximo aqui, deixa eu ver. Ela andava por aqui esses dias. Eu vou fazer o cálculo aqui no RStudio. 8 vezes 0 é 2, vezes 0,8 elevado a 7. Vamos fazer um cálculozinho aqui em cima. Ó, 8 vezes 0,2, cadê? Vezes 0,8 elevado a 7. Ctrl R, 0,3355. Vamos já partir agora, tá, para a discussão dessa questão. Então, a distribuição exata vai ser a binomial n igual a 8, probabilidade de sucesso P0,20, Ctrl Enter aqui no RStudio, e tá? Espero que você já esteja aí caminhando, dando os passos aí no RStudio, usando o R. Né? Isso aqui é um IDE, é um IDE muito bom para trabalhar com R, que é a probabilidade de fracasso, o menos P. O X, os possíveis valores da binomial de 0 a N, de 0 a total de repetições de primeiro, de 0 a 8, ó, o X, um vetor de 0 a 8, tá? Verificando as condições da aproximação, o NP 1,6, então a aproximação da binomial, a gente espera que pela normal já não vai ser tão boa assim, a gente espera, porque NP não é maior ou igual que 5, NQ é 6,4, é maior do que igual que 5, mas teria que ser as duas condições maior ou igual que 5. Tá? Interrogação, função, é para a gente tirar dúvidas sobre como usar a função. Debinom é para calcular a probabilidade pontual, né? Certo? Probabilidade pontual. Então, vamos aqui para todas as probabilidades. Ó. A probabilidade de x, uma variável prob.x, é o debinom x, o vetor x vai calcular de todos os valores de 0 até 8, da binomial de parâmetro n e probabilidade de sucesso p. Certo? Aí calcula essa probabilidade para todos os valores possíveis. E o prob x são as probabilidades de sucesso. A soma das probabilidades tem que ser 1. Construir aqui uma tabela, tá? Esse round para poder apresentar com duas, ixi, aconteceu alguma coisa. Duas casas decimais, então aqui um nome, tabela, distribuição, probabilidade. Round, R-bind é para empilhar, colocar uma linha abaixo do outro, um vetor abaixo do outro. Row bind, combine linhas. O X em primeiro lugar, o prob X em segundo. E o round, quatro casas decimais. Certo? Então, vamos ver. Aí, bom, eu calculei a probabilidade de x igual a 1. Deu 0, olha, aqui ele calculou. Variável, probabilidade de um sucesso, deu 0,3355. E eu tinha calculado lá na mão, né, com o uso aqui da maquininha também, 0,3355, ó. 0,3355. E aqui, 0,3355. Então, calculou, né? Isso aqui é a distribuição exata da binomial, tá? É o que a questão está pedindo. É o conjunto de todos os pares, onde todos os pares com os valores que a variável pode assumir com as respectivas probabilidades, tá? Onde as probabilidades são todas maiores ou iguais a 0 e a soma das probabilidades é 1. Tá? Então, isso é a distribuição exata. Eu posso fazer um gráfico de colunas, é o bar plot, names, para dizer o que sai no eixo X, são os valores da variável X, e probabilidades, a altura das colunas. Então, está aqui, ó. Probabilidade de 0 está um pouco abaixo de 20%, probabilidade de 1, mais de 30%. A gente pode ver aqui que é 33, ó, 33,55, e assim por diante, até o 8. A probabilidade de 8 é 0, ó. E de 8 é 0 aqui, ó. 8, probabilidade abaixo do 8 aqui é 0.
E a probabilidade de 7 é muito próximo de zero. 1 elevado a 10 a menos 4. Tá certo? Então, vamos lá verificar o que mais que pede. Item B. Utilizando a distribuição exata da variável do item anterior, calcule a probabilidade de ser observado na amostra de tamanho 8 a ocorrência de, no máximo, 25% de peças defeituosas. Tá? Então, pessoal, aqui eu poderia trabalhar com a proporção amostral, né? A proporção ser de, no máximo, 25%. Ou trabalhar com total de sucesso menor ou igual que o valor correspondente, equivalente a 25% de peças defeituosas. Ó, se eu tenho 8 peças que foram investigadas aí, né, foram coletados para observar, então, 50% dá 4, né, 25% dá 2. Então, no máximo, 25% é equivalente a, no máximo, 2. Total de defeituosas, no máximo, 2. Então, ou usa a proporção amostral, tá, aproximada pela normal, por exemplo, ou usa a binomial de, no máximo, 2 peças defeituosas, usando essa distribuição exata. Na verdade, ele está pedindo para usar a distribuição exata, né? Ok, então vamos ver aqui. Então, eu escrevi aqui, isso aqui é um gráfico que eu fiz, isso aqui é um gráfico. Ó, aqui, o Debinon 1, se eu fosse calcular a probabilidade de x igual a 1, total de defeituosa ser 1. Aí, ó, Debinon 1, NP, que são os parâmetros da binomial, 33,55%. Aqui, observando graficamente a aproximação, gerei 1.000 valores da binomial, com média μ igual a P, e variância P menos P sobre N, que é a variância para a aproximação da binomial pela normal. Isso aqui a gente vai verificar se a binomial se aproxima bem pela normal. Mas a gente já viu o indício lá em cima de que NP é menor do que 5. Aí, mesmo assim, vai traçar uma curva teórica de aproximação. A variância P menos P sobre N, desvio a raiz da variância, o erro padrão. X, gerei 1.000 valores da binomial, dividi por N aqui, ó, dividi por N para dar a proporção, tá? Então, gera um histograma de proporção de sucesso, deu esse histograma, e traça a curva da normal. Curve denorme x, né, média mi, aqui denorme é a densidade da normal. Para valores de x, que são as proporções, o média mi, desvio padrão, que eu calculei aqui acima da aproximação da binomial pela normal, né, usando o teorema central do limite, e adiciona a curva ao histograma anterior. Né? Então, percebo que essa aproximação nem é tão boa, realmente. Né? Tá? Então, a normal aqui não está aproximando tão bem não, o histograma da proporção de sucesso, da binomial. Ok? Outra maneira de construir o gráfico, eu vou deixar disponível esse código para vocês, esse script. Então, eu coloco aqui n igual a n, p igual a p, p1 menos p, mantenho o k de 0 a p, probabilidade de k, dbnum, r byte. Aqui está repetindo as coisas lá de cima, mas só para confirmar. A média agora é NP e o desvio é raiz de NPQ, que é a aproximação direta da binomial pela normal. O sigma 2 é para verificar aqui, é o sigma elevado ao quadrado. Aqui é a média só para verificar quem é, média e a variância. Aqui é uma média quando o n é igual a 30, que a gente vai ver depois, no item, é um item aí da questão. E o sigma 2, quando o n é 30, o gráfico da binomial exata, tá? Então, foi através de um plot, não foi um histograma, tá? Então, são essas linhas aí, né? Essas colunas, linhas aqui, tá? Aí deu, cada altura é uma probabilidade de sucesso, probabilidade do valor assumir. O points, eles geram os pontinhos,
circulares aqui, uns pontinhos na ponta dessas colunas. O x-sec é uma sequência e a curva da normal. Aí percebo novamente que a aproximação não é tão boa assim, né? Porque as colunas ela é assimétrica à direita, já a normal ela nem consegue pegar a simetria. Como é assimétrica à direita, ela não consegue acompanhar a simetria da normal. Tá? Vamos calcular agora, aí vamos ver o que a questão pede mais. A probabilidade no máximo duas peças defeituosas, ou 25%. Aqui, novamente, checando se a aproximação é boa, NP não é maior ou igual que 5, a gente já de antemão está verificando que a aproximação não vai ser boa, a gente já viu através de gráfico também, então isso gera diferença nas probabilidades. Então, vamos ver. O P barra limite, a proporção limite é 25%. Então, o número de defeitos limite vai ser o P barra limite vezes N. A proporção de peças defeituosas vezes o total de peças. Vai ser o número de peças defeituosas que eu quero o limite. Né? Então, P barra limite, 0,25, e o número limite é 2. E 25% de 8 dá 2. Então, a probabilidade acumulada até o ponto de sucesso da binomial é dada por P binom, não é D, né? O D é pontual de um único valor, e o P ele acumula de um ponto para baixo. Então, o P binom do número de defeitos vai dar a probabilidade do total de sucesso menor ou igual que 2. O size é o tamanho da binomial, é o N, tamanho da amostra da binomial, e o prob é a probabilidade de sucesso. Então, dá 79,69%. Então, vamos arredondar. 79,7. 0,79, né? 0,797. Tá? Outra forma seria uma soma, tá? Do D binom das probabilidades pontuais do vetor de 0 até o número de defeitos. Seria a probabilidade de 0 mais probabilidade de 1 mais probabilidade de 2. Que é de 0, 1 até o número de defeitos. Limite. E aí eu somo essas probabilidades pontuais. Aí teria P1. Tem que ser o mesmo valor, obviamente. Agora, a probabilidade usando a distribuição normal, a aproximação. A gente pode pegar a proporção, usando a proporção, 0,25, subtrair da média, que é P, a média da teórica, né, no problema é 20% de peças defeituosas, então é 0,25 vezes menos 0P, dividido por raiz de P1 menos P, 0,25, não, aí não seria 0,25, raiz de P1 menos P, então é 20, 0,80, porque P é 0,20, e a aproximação é essa, eu pego o ponto, subtraio da média mi, que na verdade é P, raiz de P1 menos P, dividido por raiz de N. O N é 8, tá? Então fica aqui. E aí eu tenho o Z-score. Tá? Aí o Z-score é 0,3535, ó, aqui embaixo. 0,3535. Então, N igual a 8, 0,3535. 0,3535. Vamos verificar essa probabilidade manualmente? 0,3535. Então, eu vou procurar na tabela 035, certo? Na tabela manualmente. Deixa eu ver aqui. Tem que procurar aqui. Só um instantinho.
Procurando na tabela acumulada, vocês estão sabendo calcular, encontrar nessa tabela? 0,35, aqui tem 0,3, aí vai essa linha, 0,3, até a coluna do 5, segunda decimal. A coluna representa a decimal, segunda decimal. Então, fica 0,6368, 0,6368. 0,6368, tá? Então, se eu for calcular usando aqui a normal do R, né, a função do R, então é 0, aqui o Z-score foi quanto? Usando direto a padronizada, Z-score 0,3535, 0,35. Então, o ponto é 0,35. Aí o P-norme, ó, acumulado, deu 0,63, 0,6368. Aqui está, que eu encontrei manualmente, 0,6368, tá? Então, é o P-norme do Z-score, 0,6368. Aqui tem algum problema de aproximaçãozinha aqui. Deu 6368, 6381. Quando a gente usa o Z-score direto aqui do R, tá? Porque eu aproximei só com 3,5. Ele aproxima com muito mais casas decimais. E aqui esse P-norme com 0,35, eu não aproximei, calculei com todas as decimais. Aí dá 6368. O P-norme do Z-score, o Z-score do R, tem muito mais casas decimais, não é só 3,5, né? Então, o P-norme de Z-score vai ser um pouco diferente. 6381, ok? Então, eu vou só colocar aqui 6381, 0,6381. Ok. Eu poderia trabalhar sem padronizar também, né? Eu poderia pegar o Mi igual a P, a variância P1 menos P sobre N, tá? Desvio a raiz, e aí o P-norme de 25% com a média Mi e a variância do desvio, né? Que trabalha, o R trabalha com desvio. Desvio, raiz de P1 menos P sobre a raiz de N, que é a raiz de tudo isso aqui. Então, aí o P-norme de 25 deu. Não, porque eu não calculei aqui. Eu acho que eu não calculei. Aqui. Mi, Vá, Desve. Então, pronto. Deu quanto? 0,6381, que foi o que tinha dado aqui, ó, no P-norme de Z-score. 0,6381. 0,6381. Calculando a média e variância da variável total de sucesso, tá? Então, o total de sucesso da binomial é NP, a média NP, variância NP1 menos P, que é NPQ, desvio é a raiz, K é o número de defeitos limites, K, tá? Que é 2. Aí o P-norme é a probabilidade acumulada de K, que é o quê? No máximo 2, o média mi e desvio padrão dado por raiz de NPQ, tá? Então, isso aqui é um cálculo sem correção de continuidade. Então, é usando a média, o desvio padrão da binomial aproximada pela normal, tá certo? E sem correção de continuidade, onde K é igual a 2. Então, a probabilidade acumulada deu 0,6381, tá vendo? Ctrl V, 0,6381. Eu nem esperava que fosse tão boa essa aproximação. E aqui, com a correção em continuidade, como é a probabilidade total de sucesso menor ou igual que 2, então a aproximação pela normal é K mais meio. K mais meio. Aí, então, é 2 sucessos mais meio. Então, menor ou igual que 2,5. Então, com a correção, fica 0,7868.
0,7868. A exata foi quanto? Vamos olhar. A exata foi quanto? Ó, probabilidade acumulada até um ponto de sucesso da binomial exato foi 0,7968, tá vendo? 0,7 a binomial. 0,79, 0,80, 0,79, né? 0,80, tá? 0,7997. Certo. Vamos ver. Isso na probabilidade exata. Quando foi nas normais, ó, a P-norme 25% deu 0,63. Por quê? A gente já não tem uma boa aproximação da binomial pela normal. Então, a proporção amostral não se aproxima tão bem pela normal, né? O total de sucesso também, que uma sai da outra. Ó, 0,6381, tá vendo? Pela probabilidade da normal. Agora, quando a gente faz, ó, 0,6381, tudo pela normal. Agora, quando a gente faz a correção em continuidade, ó, K mais meio, aí fica 0,7868, 0,79 praticamente. Vou colocar aproximadamente 0,79, com correção de continuidade. E aqui, eu vou colocar, Ctrl V, da distribuição exata binomial. Tá vendo? Então, quando a gente faz a correção, o 0,79 da aproximação pela normal é bem próximo da distribuição exata, que é 797, certo? Então, é isso que acontece, né? Quando NP maior ou igual que 5 e NQ maior ou igual que 5, aí você começa a ter a aproximação da binomial pela normal muito boa, tá? Quando vocês perguntaram já aí, o tamanho da amostra é pequeno, é bom ou é ruim? Depende também da probabilidade de sucesso. Se P for muito próximo de meio, de 50%, N igual a 4 já começa a ser uma boa aproximação. N 5, 10, né, já começa a ser uma boa aproximação. Mas se for um evento raro, probabilidade de P próximo de zero, aí o tamanho da amostra tem que ser bem maior para conseguir captar a informação do evento raro, certo? Então, deixa eu ver aqui. Eu acabei explorando tudo ali né? Aí tem a questão dos gráficos. Refazer esse item usando o tamanho da amostra de 30 peças, e aí fazer os gráficos, né, das distribuições de probabilidade exata e aproximada. São aqueles gráficos que eu mostrei, sendo que usa o N igual a 30. Vamos olhar rapidamente aqui no R, porque eu só faço mudar o N, né? Ao invés de N igual a 8, coloca N igual a 30. Aí começa a rodar aqui várias coisas. Sim, aqui o NP fica quanto? 6, ó, já começa a ser uma boa aproximação. NQ, 24, então já começa a ser uma boa aproximação quando o N é igual a 30 e o P é 0,20. A probabilidades exatas, tabela, bar plot. Olha, veja aqui o histograma aqui das probabilidades exatas da binomial já tem simétrica, em torno da média, que é 6, né? Que é 20% de 30 dá 6, né? Então, já bem simétrico em torno da média 6, que é da binomial NP, tá? Então, aqui, para fazer um gráfico, histograma e uma curva. Ó, a simetria já começa a ficar muito boa, né? Não está perfeita, mas já é boa, tá? Outra maneira de fazer gráfico, vamos ver, ó, outra maneira, e aqui, ó, como já começa, né, a fazer uma diferença, né, uma aproximação, essas colunas são da distribuição exata da binomial, aproximando-se pela normal.
O P barra limite, o número de limites agora é 7,5. Até 7,5, 7 peças e meia defeituosas dentre 30. Tá? Então, a probabilidade exata, tá? Deu 76, 0,76, 1, aproximando. 0,761. Tá? Já é quando n igual a 30. Outra forma de calcular. Aqui o Z-score, tá? 25%, 20, N, 30, o N é 30, aí o Z-score muda para 68, 46. Na tabela da normal, 68, qual foi o valor? 68, 68, né? 0,68. Então, fica aqui, 0,6, primeira decimal, 6. Vou para a coluna do 8, que é a segunda decimal. Então, fica 0,75, 17. 75, 17. Zero ponto 7517, manualmente, tá? Isso aqui, o Z-score foi de 0,68, 0,68. Calculando pela normal, 0,6368. Por quê? Ele usa aproximações com mais casas decimais do que eu usei. Usei com apenas 2 decimais. Probabilidade de Z-score. Aqui, esse 3,5 não está coerente aqui, porque 3,5 foi quando o n igual a 8. Aqui é o n igual a 30, então é 3,5, é 68. N igual a 30, 68. 7574. E o P-norme, 7532. Um pouco diferente devido a aproximações diferentes que eu usei. Eu usei apenas 2 decimais e ele muito mais. Então, quando n igual a 30, essa probabilidade aqui, 7532. 0,7532. Vamos aqui, média Mi, variância P1 menos P sobre N, desvio P norma, deu 7532. Média, variância, desvio. A probabilidade da normal, com a média vindo lá da binomial e o média Mi também, sem correção, 7532. Então, já foi bem próximo do 7532. Vamos ver aqui, dá... Aqui da exata, vamos ver quanto foi da exata. 761. Onde está? Essa probabilidade usando lá, 7532, ó, 76. Já foi bem próximo, né? E não há necessidade de colocar a correção, porque o número foi quebrado, deu 7,5, total de sucesso. Senão, ó, dá 0,81, que já dá bem diferente da probabilidade exata de 7,5. Quando dá um inteiro, assim, inteiro a gente faz correção. Mas quando eu tenho uma casa decimal, a gente não faz correção de continuidade, certo? Conclusão. A aproximação boa, tá, de uma binomial pela normal é quando NP maior ou igual que 5, NQ maior ou igual que 5. Se o evento que você tem interesse em calcular a probabilidade é inteiro, você faz correções de continuidade, como estão aqui descritas nessa tabela de 1 a 9. Caso contrário, se for um decimal, um inteiro decimal, um caso decimal, aí você não faz correção de continuidade, senão não dá uma boa aproximação, certo? Alguma pergunta, pessoal?
Aí tem exercícios que eu, aqui nesse slide, que eu vou deixar disponível para vocês. Alguma pergunta? Pessoal, perguntas? Pronto, eu vou deixar esse material disponível, né, para vocês, quando tiver disponível o vídeo, slide e script eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? E aí vocês vão estudando, né, resolvendo, quiserem rever a lista, da segunda lista que eu passei para vocês, fazer alguma revisão, melhorar o script de R, de Python de vocês, é sempre interessante, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo uma boa tarde, né? Se alguém tiver dúvida, fica à vontade aí de perguntar, ok? Então, uma boa tarde aqui. Vou cancelar aqui a gravação